É isso aí, olá, boa noite para você, família Conexão Três Pontas, família Pô de Café Podcast, sejam muito bem-vindos. Não, calma, você não ficou louco, não. Hoje não é segunda-feira, quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, um pouquinho mais, quase 20 minutos de atraso, mas estamos chegando com a edição especialíssima dessa quinta-feira, dia 6 de agosto, para falarmos de um assunto muito importante correlacionado ao universo feminino. Afinal de contas, na próxima semana teremos um grande evento aqui na cidade de Três Pontas, Grito de Mulher pela Vida. Três Pontas se une contra a violência e a gente vai bater um papo aprofundado com a doutora Eliana Braga, advogada especializada na área da família e que a gente vai aproveitar, inclusive, para questionar algumas situações em relação ao convívio de pais e filhos. Afinal de contas, domingo é Dia dos Pais e claro que eu não vou deixar a data passar batido sem saber se os papais estão cumprindo religiosamente as suas responsabilidades na criação dos filhos, quando há uma separação, há um litígio, e aí a justiça define, por exemplo, a questão de pensão alimentícia. Deixa eu lembrar que a gente está ao vivo pelo Facebook do Conexão Três Pontas e depois ele fica na versão gravada para você acompanhar onde, quando quiser, como quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Pode rebobinar a fita para poder acompanhar os melhores momentos e a gente tira os shorts, os recortes, para que você também possa priorizar esses momentos especiais. E depois o programa vai na versão gravada lá para o Facebook do Jornal Correio Três Pontano e também vai para o nosso YouTube, no Pod Café _ Podcast. Então aproveita para ativar o sininho, metralha o joinha para receber as notificações de tudo que rola no universo do Conexão Três Pontas. Eu te convido a mandar a sua mensagem, a sua sugestão de um tema bastante importante, que é justamente a questão da violência contra a mulher. Esse evento que vai acontecer na semana que vem, inclusive, terá uma temática toda em vermelho, e o vermelho nos lembra tantas coisas, por isso, inclusive, que esse apresentador veio todo bordolizado, todo de vermelho, para entrar literalmente nessa campanha. O Conexão vai fazer a cobertura com flashes ao vivo durante o evento na próxima terça-feira, dia 11, lá na Praça da Fonte. O vermelho, como eu disse, o vermelho que simboliza o sangue, o vermelho que simboliza a vida, o vermelho que significa o grito de chega, de basta, não dá mais para convivermos com essa violência. Agora sim, no nosso telão, doutora Eliana Braga, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, Roger. Eu agradeço imensamente a oportunidade e o convite e espero conseguir passar orientações pertinentes à necessidade de cada mulher. Para que a gente possa entender, antes de falarmos do evento, basicamente, de forma resumida, até porque a gente está na aldeia global, na rede mundial de computadores, e cada vez mais pessoas se associam, se sentam à mesa para tomar o melhor café do mundo, já que nós temos o oferecimento da Gestão Agro Soluções, e a gente tem essa audiência rotativa, então precisamos perguntar quem é a doutora Eliana Braga. Pode responder. Eu sou mãe, filha, exerço a profissão que eu sempre sonhei exercer. Sinto que eu nasci para ser advogada, sabe? Isso é uma coisa de família? Tem mais advogados na família? Não, tinha uma sobrinha, mas ela já partiu. Sim. Então, eu continuo sendo a primeira e a única até o momento. Certo. E aí, como é que surgiu na tua vida, voltando lá na adolescência, eu quero ser advogada? É uma história bem legal. Eu era menina, tinha um tio do meu pai, e ele andava muito a cavalo e com uma capa. Ele tinha um pedaço de terra que
Então, até então eu não sabia o que acontecia lá, mas parece que os irmãos tomaram conta do pedaço dele. Então, ele ficou muito aborrecido, e como eu era muito ligada a ele e ele a mim, ele sempre falava comigo: Eliana, quando você crescer, você vai ser advogada para você defender a minha causa. E a causa dele era trazer de volta o pedaço de terra que os irmãos tomaram dele. Era isso que eu entendia. E toda vez que a gente encontrava, que eu ia na casa dele, ele, você vai crescer, você vai ser advogada e vai resolver a minha causa. Eu tenho certeza. Sim, aí parece que eu comecei já me empolgar. Cresci, fui, passou muito tempo e eu nunca esqueci aquilo. Nunca. No entanto, no dia da minha formatura, no momento do juramento, eu dediquei a ele. Por tudo que ele, na ignorância dele, ele conseguiu incutir na minha cabeça. E eu cresci praticamente para isso. Sim. Eu era uma menina, ele me influenciava, você vai fazer. Bom, então eu achei ali o meu caminho. Pena que eu não pude resolver a causa dele, porque ele faleceu há muitos anos, né? E quando eu me senti pronta para resolver, ele já não estava mais aqui. E por que a doutora Eliana resolveu levar como bandeira e oferecer o seu trabalho, a sua experiência, o seu know-how, a sua expertise para lutar por justiça nas questões ligadas à família? Roger, a gente, uns tempos atrás, nós éramos diferentes. As mulheres eram tratadas diferentes, Sim. sabe? E eu fui casada, eu tenho um filho, e acontecia pequenos detalhes, pequenos sinais de violência que eu não sabia que eram violência. Não física, não. Violência patrimonial. Sim. Né? A psicológica. E eu nunca aceitei aquilo. Então eu fui deixando a coisa acontecer até um dia que eu pus um ponto final na história toda e eu resolvi fazer a faculdade. Eu preciso saber dos meus direitos e dos meus deveres. E, consequentemente, das mulheres da minha família e de outras mulheres que, com certeza, sentem a mesma necessidade que eu. E foi isso. Me formei, tive outros trabalhos, mas eu sempre, assim, eu queria saber os meus direitos. Para isso, eu precisava saber os meus deveres. E fui estudando mais por conta dos deveres dos homens, os direitos das mulheres. E isso me empolgou. E eu me sinto muito realizada pelo trabalho que eu faço. E aí, gente, lembrando que a gente está só começando com o programa, tá? O papo está só começando e eu te convido para mandar perguntas, sugestões, se você tiver. Lia Rosa, boa noite, grande Lia Rosa, inclusive a Lia e o William, o filho William, estão convidadíssimos e, se Deus quiser, estarão aqui em setembro, mês do Beato Padre Victor, para contar mais uma vez a história do milagre da cura da doença de Crohn do filho William. E apesar de extremamente católico, e eu até acho que tem que ser um processo cuidadoso, mas eu vejo muita morosidade em relação a algumas situações. Para nós, três pontanos, principalmente católicos, Padre Vitor já é santo há muito tempo. E o caso do William, quem sou eu, né, perto dos doutores da lei da Igreja Católica que analisam isso tudo. Mas para mim não tem mais nada que provar em relação a isso. O milagre consumadíssimo, segundo milagre para levar Francisco de Paula Vitor à honra dos altares. Né, Lia? Vamos agendar certinho aí. Bernadette Pio, boa noite também, muito obrigado por participar com a gente. Eu vou ler aqui alguns dados para vocês, gente, antes de retomar o papo com a doutora Eliana Braga, para que vocês vejam, a gente está cansado de saber, mas é sempre importante atualizar,
Quando a gente fala de violência contra a mulher, parece que é um assunto démodé. Violência contra a mulher em números: 1.571 feminicídios registrados em 2025, o maior número da série histórica, equivalente a mais de 4 mulheres assassinadas por dia. Isso no Brasil, tá? 4.189 tentativas de feminicídio registradas em 2025, demonstrando que milhares de mulheres sobreviveram a ataques que poderiam ter terminado em morte. O Anuário Brasileiro da Segurança Pública mostra que, enquanto os homicídios em geral diminuíram no país, os crimes contra mulheres continuam crescendo, especialmente os praticados dentro de casa. Os maiores algozes são sempre os companheiros, os parceiros ou os ex que acham que são donos, que a mulher é propriedade, não conseguem aceitar o fim de um relacionamento e, por um machismo idiota, absurdo, arcaico, ultrapassado, nunca nem deveria ter havido, mas se acham no direito de espancar, de agredir, e não começa aí não, começa, como a doutora Eliana falou, com violência psicológica, violência patrimonial, enfim, uma série de situações que realmente incomoda demais. Infelizmente, esses números já cresceram, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, a cada 5 ou 6 horas uma mulher morre no Brasil, vítima de feminicídio. A cada 5 ou 6 horas. Isso significa dizer que desde a hora que a gente acordou hoje até aqui, pelo menos 3 mulheres já foram assassinadas no Brasil. E é por isso que o grito que a doutora Eliana encabeça vai procurar fazer um alerta e, mais do que isso, dar oportunidade de atendimento a muitas mulheres. Conta pra gente como que surgiu a ideia e o que é em si o evento. A ideia partiu de, se a mulher fala baixo, ela não será ouvida. Sim. Dificilmente a mulher tem voz. Então, partindo do pressuposto que ela não tem voz, se ela fala baixo, ela não é ouvida. Então, por que não gritarmos? Foi aí que nasceu a ideia e eu aprimorei muito até chegarmos a termos um evento especialmente com esse título. Então, eu penso que precisamos gritar, precisamos pôr a boca no trombone, pedir socorro, pedir ajuda. Nós mulheres estamos morrendo pelo simples fato de sermos mulheres. Exato. E isso dói muito, sabe? Você pensar, eu sou mulher, eu vim de uma mulher, eu dei a vida a um homem e eu vou ser morta exatamente por isso. Porque eu gerei vida, porque eu ganhei uma vida. Então eu acho assim, muito dolorido para a mulher saber que aquela pessoa do lado, que poderia ser o parceiro, que deveria ser o parceiro, que se dispôs a ser o parceiro, ele vai me matar. Por quê? Ele não é meu dono, ele não rege a minha vida, eu não sou objeto de prazer de ninguém. Então, assim, é muito difícil a gente começar a associar. Vamos morrer porque somos mulheres. E a gente encontra com muitos machistas. Eles vêm com um machismo arraigado, o avô, o pai. Eles viveram aquilo ali. E a gente ainda tem que escutar o seguinte: não, eu não estou errado, não, eu fui criado assim. Ele foi criado assim, mas a mãe e o pai, eu acho que é muito uma educação, falta de uma educação. Sim. O pai e a mãe deveriam ter preparado esse filho para ser um homem, tá? Para ele ser uma pessoa do bem. Eles não deixaram ele aprender que não uma vez é não toda vez. A mulher não tem que estar disposta a qualquer ato porque ele quer. Na hora que ele Na quer. hora que ele quer, do jeito que ele quer, onde ele quer.
Então, esse homem traz uma frustração muito grande, porque em casa, mamãe deixava fazer o que quer, passava a mão na cabeça dele lá. É isso que eu vejo, é isso que eu entendo. E não ensinou esse cara a ouvir o não. E é por isso que ele continua da mesma forma que o pai fazia com a mãe. Mas será que ele achava legal ver o pai fazer aquilo com a mãe dele? Ele tinha que pensar que as outras mulheres são mulheres tanto quanto a mãe dele. E devia se capacitar mais para ser um homem de verdade. E é o que está em falta nos dias de hoje, e claro que eu não estou falando da questão correlacionada com sexo, com sexualidade, nada disso. É a questão comportamental mesmo. E aí, eu tenho uma opinião um pouco polêmica, e eu espero que as pessoas entendam. Na verdade, o sujeito, quando quer se mostrar muito machão, de homem ele não tem nada. Não tem nada. Eu concordo plenamente com isso. Não tem nada, porque o homem, ele é homem de verdade na essência e na acepção da palavra, quando ele coloca em primeiro lugar a sensibilidade e a importância de uma mulher na vida dele. Sim. Em todos os níveis, como mãe, como filha, como amiga de trabalho, como esposa, como namorada, enfim, como patroa, como empregada, Sim. enfim, em várias situações. E aí, doutora Eliana, trazendo para o evento da próxima terça-feira, dê todos os detalhes para a gente. Durante o evento, nós teremos umas dinâmicas que trazem a reflexão. Teremos nos degraus da fonte, lá tem 8 degraus. Nós teremos adesivos pregados em cada degrau. Cada um adesivo desse, ele fala, ele tem frases para se pensar, para se memorizar, para ver que eles estão errados. E as mulheres lendo também aqueles recados, elas vão perceber que elas não estão sozinhas. E a gente está ali naquele dia, naquele momento, exatamente para isso, para mostrar para elas que elas não estão sozinhas, que existem muitas formas de serem ajudadas. Só que as mulheres precisam aprender a verbalizar, elas precisam aprender a pedir socorro. Né? Nós temos um X vermelho na mão. Toda pessoa que chegar no nosso evento, eles vão ter a mão marcada com o X vermelho. No final, vamos levantar todos aquele X vermelho na mão. Nós vamos soltar balões vermelhos por aquelas que foram, por todas as mulheres que se foram. É o nosso grito. É um pedido de socorro. Em seguida, a gente vai soltar balões brancos. Queremos paz. Teremos dinâmicas muito direcionadas a essas mulheres. A maioria das mulheres carrega uma culpa muito grande. Sim. Tudo é culpa minha. Ele me bateu porque eu fiz coisa errada. Eu provoquei. Eu não podia ter saído sozinha, mas eu saí. Eu dei motivo. Eu dei motivo. Então, a mulher, ela carrega muita culpa. A gente vai ter uma dinâmica relacionada a essa culpa que não deve existir. Desculpabilizar a mulher. Exatamente. E dentro dessa dinâmica, a gente lembra também, eu coloquei aqui no telão, gente, para ficar mais bonito o fundo, olha que lindo. Lindo e ao mesmo tempo trágico. Trágico e triste. Porque é lastimável que a gente tenha que estar batendo um papo sobre esse tema e que a doutora Eliana tem que fazer um programa, uma ação sobre isso. Mas eu digo que o que é bonito nessa história é ver que pelo menos as mulheres, algumas delas estão tendo a coragem de levantar a voz e de falar, não, chega, aqui
Não dá mais, a coisa não vai funcionar. E aí teremos a colocação também de um banco vermelho, é isso? É, a ideia era termos um banco efetivo ali na Praça da Fonte. Mas por motivos burocráticos, não teremos esse banco até então. Mas no futuro próximo, numa praça que foi erguida em Três Pontas, nós já estamos pedindo para que tenha esse banco vermelho fixo lá. Então, eu mandei fazer um banco de ferro para completar o evento. Eu preciso desse banco vermelho lá. Esse banco vermelho é pare, senta, pense, levanta e age. Nesse banco vermelho, nós teremos uma rosa vermelha por aquelas que se foram, um sapato vermelho também é uma homenagem a elas. Eu conheci esse banco lá no Maranhão, tem esse banco. João Pessoa, numa praça, lá tem esse banco com uma placa explicativa. Como não teremos o banco fixo, eu pedi para confeccionar um banner com a mesma explicação da placa. Perfeito. Um dia nós teremos um banco vermelho, eu possa nem estar aqui, mas eu penso que vai ser muito legal. Alô, Prefeitura Municipal de Três Pontas, alô, Câmara Municipal. Eu quero, inclusive, tentar fazer uma ponte aqui, que eu tenho sempre um grande amigo e um cara que é acima da amizade, porque é aquela questão, quando erra, a gente critica, quando acerta, a gente elogia. Deixa eu ver se eu consigo falar ao vivo com ele aqui, ligar de surpresa aqui, para fazer uma pergunta. Não sei se ele está ocupado nesse momento. Alô? Me perdoe te ligar sem um aviso prévio. Estamos no ar, meu querido amigo Miller Bueno de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Três Pontas. Por isso que eu estou pedindo desculpas no ar por não ter avisado nada. Eu estou aqui com a doutora Eliana Braga, que vai fazer aquele grande evento. Basta um grito de mulher pela vida, você não está sozinha, juntos por respeito, justiça e paz, e que inclusive estará na Câmara segunda-feira. E aí, Miller Bueno, presidente da Câmara, a quem eu parabenizo pelo trabalho, e a todos os vereadores, quando alguns conseguem deixar algumas picuinhas de lado, né, principalmente os veteranos, mas eles vão aprendendo também. Mas enfim, a gente falou, e ela tocou no assunto, da questão do banco vermelho, que ela sugeriu ou chegou até a solicitar que tivesse na Praça Cônego Vitor, e que não foi possível, e que ela vai colocar um banco provisório lá, Miller. E acabou de dizer o seguinte, por isso que me despertou a vontade de te ligar. Olha, quem sabe, eu nem sei se eu estarei viva, mas quem sabe no futuro próximo, assim como em outros lugares do Brasil, como no Maranhão, João Pessoa, que tem vários lugares que tem esse banco vermelho como um alerta, como uma imagem para lembrar todo canalha machista que não se aceita mais esse tipo de atitude. Eu pensei, o que o nosso presidente da Câmara, Miller Bueno de Andrade, pode fazer a esse respeito para que tenhamos um banco vermelho com essa temática, Miller? Então, vamos lá. Eu tive em Porto de Galinhas no ano passado e foi lá que eu conheci, né, essa ideia do Banco Vermelho, porque lá tem um banco bem grande, ativo, né, explica, inclusive, muito claramente qual que é o intuito, né? Então, eu acho extremamente possível, né, a gente não discutiu sobre isso ainda, não falamos sobre isso ainda, mas eu apoio totalmente a ideia, acho importante, relevante. As mulheres sempre foram muito discriminadas, sempre tiveram que trabalhar o dobro, o triplo, para poder mostrar sua capacidade, e trazer bancos como esse, fazer eventos como a Eliana sempre faz. A doutora Eliana sempre está
em prol dessa pauta, ela vai nas escolas, ela tem grandes projetos no legado dela, na história dela, inclusive junto, né, do Bom Samaritano, que antigamente era o Fé com Obras. Ela sempre está muito engajada nessas lutas e nessas causas, e não é diferente na pauta quando se trata dos feminicídios, da luta da mulher. A gente chegou a falar desse evento que ela vai fazer no dia 11, que seria na Praça da Igreja, seria no Dia da Cidade, mas houve, né, alguns contratempos, e ela vai fazer agora no Agosto Lilás, que é um mês de conscientização. Então tem que ver qual que é o procedimento para conseguir um banco como esse, né? Eu sei que existe um instituto chamado Instituto Banco Vermelho, isso daí está previsto também numa lei federal, se eu não me engano, é 14942 ou 4, não me recordo, mas de 2024. Isso eu já estudei sobre, mas eu ainda não sei como conseguir, ainda não estudei sobre isso. Mas é possível, vamos estudar, vamos analisar, se eu preciso fazer alguma inscrição para poder entrar em algum planejamento, porque esse instituto deve ter alguns requisitos que a cidade tenha que cumprir, ou quem está pedindo tenha que cumprir. Provavelmente órgãos públicos, porque se trata de um espaço público, né? Então vamos tentar, vamos agir em torno disso e vamos conseguir esse banco para nós. Maravilha. Aproveitando o nosso presidente da Câmara, Miller Bueno de Andrade, tivemos hoje um evento em homenagem às mulheres também, às ex-vereadoras da Câmara. Foi hoje, Miller? Foi hoje, às 3 horas, nós recebemos as ex-vereadoras, né, que estão vivas, e representantes familiares daquelas que não estão mais nesse plano conosco, né? São 11 mulheres que foram vereadoras em tantos anos de Câmara Municipal, né, mais de um século. E aí você vê que a mulher realmente ela era incapacitada, né, para política, ela era calada, ela não tinha participação política. A mulher, 100 anos atrás, ela não tinha direito a voto, a mulher teve que lutar muito para conseguir ter direito a voto, poder se candidatar, poder estudar e fazer parte efetivamente de política. Mudou, evoluímos bastante, mas ainda falta muito, né? A mulher sempre é, muitas vezes ali, cancelada, anulada, não é ouvida. Então a gente tem que trazer esse holofote. E o que nós fizemos hoje foi uma homenagem para essas mulheres, porque há mais de um ano a gente está lutando para conseguir colocar um painel na Câmara Municipal com a foto das 11, já deixando espaço para as próximas que virão, acreditando que cada vez mais a gente vai ter mais mulheres na política para poder trazer esse encantamento, uma política com sensibilidade e poder fazer algo no intuito de transformação. Então hoje nós tivemos, foi só uma homenagem, foi bem objetivo, bem rápido, mas só uma forma de retratação histórica, de um abraço, de um acolhimento e de um momento de gratidão em relação a essas 11 mulheres que fizeram a diferença na política transpontana. Maravilha. E claro, eu vou chover no molhado, né? Eu falo sempre. Aliás, quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando repetitivo com um monte de situação. E eu Não, mas você não tá velho, não. Você tá fazendo 49 esse ano. em cada perna. E a meta é 120, então tá jovem. É verdade. Eu tenho que falar da Tonha Mello, né? Não tem como. Não tem como eu não citar a Tonha, todas elas importantíssimas, mas no meu coração mora a maior professora que eu já tive na minha vida, Tonha Mello, a professora de matemática que eu carrego no coração e que eu me emociono só de falar. E uma grande vereadora também. E assim, o Roger, ela marcou a sua vida, marcou a vida de outras pessoas também. E a gente sabe que com o passar do tempo e as gerações, essas pessoas vão ficando esquecidas. Sim. Então um painel, um memorial como esse que nós fizemos, eterniza, né? Oh, porque maravilha. ela sempre estará ali, Sim. ela sempre será um marco, né? E como eu nunca coloco meu amigo presidente da Câmara, Miller Bueno de Andrade, em saia justa, vou pedir no ar para quem... Eu não sei se já tem, mas vou pedir no ar e eu sei que ele fará com muito zelo, com muito carinho, com muita dedicação, como tudo que ele faz, tudo que ele se debruça. Quem sabe a gente possa ter uma rua em Três Pontas com o nome da Tonha, né? É possível, né? Nós temos hoje bairros que ainda possuem os nomes das ruas, como Rua A, Rua B. São bairros mais novos, né? Não tem muitas construções, não tem muitas residências, mas que estão em processo de desenvolvimento. E a gente pode, sim, sentar, escolher uma rua, né? Trazer a biografia da Tonha para que a gente possa fazer essa homenagem para ela também. Isso é super possível, viu? E merece a homenagem. Presidente da Câmara, Miller Bueno de Andrade, muitíssimo obrigado. Desculpa te pegar de calça curta, mas assim, surgiu o assunto assim na hora e eu falei, opa, eu tenho uma pessoa que, claro,
vai conseguir ajudar que tenhamos esse Banco Vermelho aqui em Três Pontas. Muito Então, obrigado mais uma vamos vez. buscar esse Banco Vermelho. Eu estarei no evento da Eliana na semana que vem. E lá nesse evento a gente já combina de assentar durante a semana que vem mesmo e já começar a dar início nesse processo de cuidado mesmo em relação à conscientização sobre a violência doméstica e sobre o zelo e o cuidado com as mulheres da nossa cidade. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Grande abraço, Miller. Até a próxima. Grande abraço para vocês. Um beijo, Eliana. Muito obrigado. Para você também, meu querido. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Gente, falamos ao vivo aí com o presidente da Câmara. Importante, né, a gente ter esse respaldo de um cara extremamente íntegro, culto e dedicado a melhorar as coisas em Três Pontas. Não estou fazendo campanha para ninguém não, tá, gente? Que ele nem é candidato. Mas é aquela coisa que eu defendo sempre, dar a César o que é de César. E o Miller é fantástico no que ele faz. É, fantástico. E, além de tudo, muito solícito, muito disposto a ajudar também. Doutora Eliana, em relação ao trabalho em si, nesses anos todos de consultório, muitas mulheres já chegaram para pedir a sua ajuda profissional diante de violência sofrida? Muitas. Até vou citar um exemplo. O pessoal do Conselho Tutelar. Quando chega casos lá, geralmente a minha amiguinha que trabalha lá me liga: doutora, me ajuda, o que eu posso fazer? Me ajuda, entendeu? A tentar resolver aquilo ali da melhor maneira possível. E eu respondo tranquilo, ajudo, sem problema nenhum. Chegam muitos casos pelo meu WhatsApp também, mulheres que eu nem conheço, fazendo questionamentos, querendo falar comigo. Eu marco um horário, geralmente eu vou lá na sala da OAB, agora que só tem a do fórum, né, porque a outra ficou mais longe. Eu sento, eu converso, eu oriento. Muitas têm medo de ir à delegacia, pedir uma medida protetiva. Eu acompanho essas mulheres, assim, não vou te dizer com muita boa vontade, porque é uma coisa triste, é um passo triste que ela vai dar lá, Sim. né? Então, assim, um motivo muito que não devia existir esse motivo para ela pedir uma medida protetiva, mas eu acompanho essas mulheres em muitos e muitos casos. A grande maioria na questão da violência física quando chegam até a doutora Eliana, já chegam inclusive com casos de ameaça de morte? Geralmente sim, porque essa violência diária, porque ela é diária, né? Ele já começa na psicológica, na moral, e vem. Então isso vai minando aquela mulher. Chega um momento que ou ela pede ajuda, ou ele vai tirar a vida daquela mulher, porque ela vai ficando muito fraca. De tanta ameaça, a culpa é minha, e filhos, e trabalho. Chega um momento que ela, assim, praticamente ela entrega, porque ela não aguenta mais aquilo tudo, aquele ciclo de violência. Então, geralmente acaba no feminicídio. Se recorda, sem citar o caso, é claro, sem citar os personagens, de alguma mulher que tenha chegado em algum momento gritando, clamando por socorro, e apesar de todas os aconselhamentos e as medidas, ela acabou sendo morta pelo companheiro aqui em Três Pontas? Não, aqui em Três Pontas tivemos um caso, eu não lembro assim o nome da pessoa, o lugar. Parece-me que era uma moradora daquelas mediações do Assis Supermercado. O cara espancou muito ela e ele saiu para uma festa. Quando ele retornou, ela já estava morta. Então, assim, é caso que eu fiquei sabendo, mas já não tinha como, não tinha mais nada a fazer. Então, assim, demora muito pedir socorro. Sim. E isso afeta muito o andamento de qualquer medida, de qualquer tipo de proteção para essa mulher.
O que precisamos fazer, as mulheres precisam pedir socorro, socializar o que ela está vivendo. Eu me recordo, doutora Eliana, e a todos que estão acompanhando, Grace Pieve, boa noite, Roger, boa noite, Eliana, Maísa Patrícia Veloso, parabéns, Eliana, pela luta incansável em favor das mulheres na luta contra a violência. Mande a sua mensagem se quiser participar do programa também. O programa fica na versão gravada, depois todo mundo consegue reacompanhar ou acompanhar pela primeira vez. Nesses meus 34 anos de jornalismo já, eu me deparei com tantos crimes e alguns, doutora Eliana, marcaram profundamente a minha vida. E eu quero citar aqui alguns que eu acho muito pertinente nessa pauta. O primeiro deles é de uma vítima de uma mulher chamada Alceia, que tivemos aqui em Três Pontas, que ela teve um relacionamento com um sujeito chamado Luiz Valério, e ela estava grávida. E saindo de um culto, ele a surpreendeu, havia terminado o relacionamento, e acompanhou ela até as imediações do bairro Morada Nova. Isso tem mais de 25 anos. E eu me recordo desse dia como se fosse hoje. E se eu embargar a voz, vocês já estão acostumados que o Roger só tem cara feia, é um chorão. Entrou com ela na mata, doutora Eliana, e deu 33 tesouradas nela. Nossa, que horror, meu Deus. E eu estava na TV Cidade ainda, eu fui acordado de madrugada pelo Varley Ferreira, e nós chegamos lá junto com a polícia, e a cena que eu vi, não vou dar detalhes em respeito à família, mas assim, algo absurdo, inimaginável. E só para fechar esse caso, Alceia, eu não consigo esquecer da expressão facial dela depois de morta. Para vocês terem uma ideia, o Roger está apelando, não estou apelando. Eu quero tocar no coração de que vocês precisam entender a gravidade. A gente não está falando de conta carochinha. E quando a gente traz alguns casos que alguém em casa possa lembrar, eu conheci fulano de tal, eu conheci a personagem, aí a gente contextualiza, traz para perto e a dor é maior. Tivemos recentemente uma menina, a Nathalie, que, modéstia à parte, eu escrevi a minha melhor crônica, ou Sextou com Nathalie, que está disponível para todo mundo acompanhar, premiadíssima essa crônica, porque ela morreu, ela foi levada numa sexta-feira e foi encontrada na outra sexta-feira. E uma crueldade absurda. E o último caso, dentre tantos outros, não chegou a ser feminicídio, doutor Eliana, no bairro Botafogo, após uma festa, 3 ou 4 indivíduos levaram uma mulher, todos eles tinham feito uso de bebida alcoólica, numa construção e simplesmente agrediram essa mulher com uma tábua cheia de pregos. Eu reportei esse caso. Felizmente ela não morreu, mas ela ficou com sequelas profundas a ponto de não andar, de não enxergar direito, de não raciocinar, enfim. Destruíram completamente, mataram ela em vida. É o resumo dessa situação. Doutora Eliana, você me confirma que um grande complicador da situação da mulher é o fato da dependência financeira? Sim. E como proceder? Por exemplo, se eu chego aqui, me corrija se eu estiver enganado, tem toda a liberdade para isso, doutora Eliana. A senhora é profissional nisso e eu sou leigo. Me incomoda muito quando eu vejo algumas mulheres em relacionamento falando assim: eu vou sair da minha profissão, eu vou largar a minha profissão porque o meu marido não quer que eu trabalhe e quer que eu fique cuidando do lar. Isso já é um primeiro atestado de aceite a violência. Sim. Não é isso? Isso. Já começa por aí. Ele pensa que ele é dono dessa mulher. Ele pode dispor da vida e do tempo dela da forma que ele acha que é certo. Mas ele acha.
Ele pode achar para ele, vai para essa Sim. mulher, não. Sim. Ele está simplesmente já começando a minar essa mulher, psicológico dessa mulher. E aí vai chegando a violência física, aqueles períodos de gelo, não conversa com a mulher, deixa lá. Então, isso machuca muito. Por quê? Se esse homem, se ele sentar e conversar com a mulher, ele tem que ouvir os pontos dela, ela vai ouvir os pontos dele. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu posso mudar isso, você isso. Agora, ela simplesmente obedecer esse homem que coloca cabresto, porque isso para mim é colocar cabresto numa mulher. E mulher nenhuma tem que aceitar cabresto. De ninguém. A gente tem como exemplo uma sociedade absurdamente patriarcal, avançada tecnologicamente em muitos quesitos, mas em outros. Ah, Roger, você está falando besteira porque é cultural. No Japão, por exemplo, você vê até o tom de voz que um homem tem que a mulher tem. Fininho, falando baixinho. O homem geralmente anda na frente e ela anda atrás. Quer dizer, o contrário. Mulher não tem que andar nem atrás nem na frente, tem que andar do lado. Tem que andar do lado do homem. Essas questões de educação, de cultura, são complicadas. Doutora Eliana, é impressão minha? Vocês sabem do amor que eu tenho por Três Pontas. Sim. Apesar de nascido em São Paulo, de paulistano de coração, de nascimento. Três Pontano de coração, e graças a Zé Henrique Portugal, também filho dessa terra, como cidadão honorário, que eu fico lisonjeado. Muito merecido. Obrigado, lisonjeado demais de falar que eu sou um mineirinho dessa terra também, desse berço iluminado que é Três Pontas, mas ao mesmo tempo, Três Pontas ainda me passa uma impressão de uma cidade coronelista, de uma cidade dos barões do café e de tantas outras culturas onde a mulher era apenas um objeto. Estou errado? Não. Certo, correto, corretíssimo. A gente ouve de determinadas mulheres que você pensa assim, nossa, a vida dessa pessoa é um mar de rosa com aquele marido. Eu ouvi, há 15 dias atrás, no salão da minha manicure, tinha uma mulher lá, uma mulher linda, poderosa. Ela me interpelou a respeito de viagens, conversei com ela tranquilo. Ela falou para mim, nossa, era tudo que eu queria na minha vida. Eu falei, mas como? Você é rica, você tem dinheiro para fazer o que você quiser. Ela falou assim para mim, mas o meu marido não deixa. Ele não vai comigo e eu não posso ir com ninguém. Sabe, aquilo foi uma pontada, foi um tapa na minha cara. Aí eu comentei com ela, olha, você já conversou? Não, ele não aceita. Aí eu disse para ela, tem coisa errada aí, você não pode aceitar ele te mandar. Tira esse cabresto que ele colocou em você, nem que falar que está tentando, porque ele colocou mesmo, porque ela aquilo já é uma regra na vida dela. Ela não pode ir e ele também não vai. Então, a obediência a ele está minando a vida dessa mulher. É uma mulher triste, uma mulher depressiva. E, olha, na verdade, é uma mulher linda, linda, linda. Eu pensei, meu Deus, ela é linda assim, podia estar uma vida tão diferente. Não. A hora que ela me falou aquilo, sabe, eu conheço o marido. Na hora eu me reportei a ele mentalmente. Eu pensei, gente, a gente vê esse cara de longe, acha que é um super marido. É um ator. É um ator. No entanto, a esposa dele num salão de manicure, desabafando comigo e outras pessoas que estavam lá também, outras mulheres ouviram a mesma coisa. Mas assim, as outras, algumas ficaram quietas. Eu não consegui. Eu tentei argumentar, falar, não adianta, porque isso é da família. Eu falei, olha, então você não precisa dele para nada, vai viver a sua vida. Ele quer a dele assim, ele escolheu a dele assim. A sua é outra. São muitos fatores, gente. Então,
Vamos imaginar várias situações. É muito fácil a gente também chegar e chacoalhar a mulher e falar assim, acorda, embora a gente tenha que fazer isso. Tem que tirar ela dessa zona terrível, conflagrada que é uma relação desse tipo. Mas, imagina só, como eu disse aqui, tem a questão de que muitas mulheres abandonam os estudos, abandonam a profissão e se tornam cobaias e vítimas do dinheiro do marido, do companheiro. Ou seja, você não é ninguém, você não estudou, você não sabe fazer nada, a sua sorte é que você me tem. O marido diz isso, o companheiro diz isso. Se eu te largar, você vai passar fome porque você não sabe fazer nada. E aí a mulher deixou a vida de lado, deixou a vida profissional para viver em função desse marido. A mulher cuida dos filhos muito mais do que um homem cuida, geralmente é assim, 90% dos casos é assim. As modificações no corpo são da mulher, a mulher que fica velha, que fica feia, que fica doente, que não se cuida muitas vezes. Por quê? Porque tem que deixar o almoço quente, a casa arrumada, os filhos todos arrumadinhos para ir para a escola. E o marido chega e ainda acha que tem que encontrar em casa uma vagina perfumada para ele usar como ele quiser, a hora que ele quiser. É isso, desculpem a sinceridade, é isso que ele acha, que a mulher tem que estar à disposição para ele a hora que ele quer. E um detalhe, e aí é uma questão cultural, machista, global, mundial, e a gente vai aí quase que há 2000 anos atrás, quando a gente aprende erroneamente que o homem ele tem que pegar 10 mulheres por dia, que aí ele vai ser o garanhão, vai ser o gostosão, vai ser o bambambam, e a mulher não. A mulher ela tem que ser recatada o máximo que ela puder para ela ter um bom casamento. Então, o homem pode tudo, pode trair no casamento, pode ser bígamo, pode ser trígamo, pode fazer o que for. A mulher não pode, não estou defendendo traição não, gente. A única coisa que eu acho é que se o homem tem direito de tal coisa, a mulher não tem porquê. Qual que é a diferença? Para mim, a mulher tem o mesmo direito que o homem, não apenas no acerto, mas no erro também. A mulher também tem direito de errar, como o homem também tem. Como a sociedade passa a mão na cabeça do homem. Porque o homem, quando ele trai, alguns dias depois, ninguém lembra. A mulher se trai, é uma prostituta, é uma piranha, é uma vagabunda, eternamente. É apedrejada em praça pública. E aí você me lembrou, a doutora Helena me lembrou de um outro caso escabroso. Gente, olha como que as mulheres sofrem. Vocês vão se habituar, ou já se habituaram comigo nessas décadas de jornalismo. Graças a Deus eu tenho uma memória muito fértil para nomes de personagens de casos que marcaram a minha vida, mesmo que seja caso nacional. Fabiana Maria de Jesus foi uma manicure lá no Guarujá, na região praiana de São Paulo, lindíssima região do Guarujá, das praias do Tombo, Astúrias, Pitangueiras, Enseada, enfim, tudo aquilo lá, conheço muito aquilo lá. E boatos machistas jogaram nas redes sociais que a Fabiana Maria de Jesus, olha o nome, que ela era feiticeira e que além de macumbaria, que ela molestava crianças. Nossa. Não sei se você lembra desse caso, doutora Eliana, e vocês que estão em casa, arrastaram ela para a rua e lincharam ela até a morte em praça pública. Uma das cenas mais dantescas, mais horrendas, mais pavorosas. Foram mais de 40 homens com pedaços de caibro batendo numa mulher. E no início do vídeo, ela toda ensanguentada, ela fala: eu não sei por que vocês estão fazendo isso comigo, eu não fiz nada. E depois provou-se que foi um maldito de um jornalista, não pode ser jornalista, né? Um criminoso, um pilantra travestido atrás de um veículo de comunicação que escutou isso na rua e sem averiguar jogou na mídia. E aí destruíram a vida. E assim como Fabiana Maria de Jesus, tantos e tantos e tantos casos de mulheres que são frequentemente agredidas e mortas. O evento é na Praça da Fonte, começa a que horas, vai até que horas, doutora Eliana? Das 10 às 17 horas.
E tem uma coisa interessante que para as mulheres que estão sofrendo qualquer tipo de violência, vocês vão ofertar um serviço fantástico de acolhimento e de escuta, caso alguma mulher se sinta encorajada pela primeira vez, ou até de retomar algo que deixou parado no tempo, Sim. e não será cobrado nada. Não, nós teremos uma mesa de escuta jurídica e, bem possivelmente, teremos uma mesa de escuta psicológica também. Então, essa escuta jurídica, ela pode deixar o telefone, o WhatsApp, ela não precisa, naquele momento, se despir para o assunto. Ela pode pegar o telefone, nós pegaremos um telefone dela, a gente entra em contato e vamos ver qual a necessidade dela, qual tipo de ajuda que ela precisa. E aí, é preciso frisar, quem está acompanhando a gente em casa, a pessoa fala, nossa, a mulher fala, eu estou passando muita necessidade, aperto financeiro, e além disso, eu estou sendo brutalizada, agredida, espancada, ou sofro violência patrimonial, financeira, emocional, sexual, de todos os tipos. Mas não tenho recursos. Frisar que não será cobrado nada, é isso, Sim, doutor Eliane? as nossas orientações lá serão totalmente para ajudar as mulheres. Será totalmente de ajuda, a título de ajuda mesmo, tá? Qual a dica, o conselho, a sugestão que a doutora Eliane, experiente na vara da família, nos casos de família, poderia dar para as mulheres que estão acompanhando o nosso programa agora e que ainda não se sentiram encorajadas de tomar a decisão de dar um basta na própria violência que sofrem? Olha, sempre eu disponho o meu número de WhatsApp para essas mulheres. Pois não. Se elas não conseguem entrar em contato, fale com alguma mulher da família, que essa mulher pode me ligar, o que eu puder fazer para ajudar, para melhorar a vida dessa pessoa. Enquanto vítima de violência, eu penso que às vezes é pouca coisa. Às vezes as mulheres precisam muito de uma escuta humanizada. É isso. Tá? Ela tendo uma escuta humanizada, ela vai começar a raciocinar, ela vai tender a se colocar no lugar de mulher, com deveres e direitos. E o homem também que estiver lá no evento, tem alguma dúvida, a gente está lá para responder para ele, a ensinar esse homem a ser um homem, não ser um monstro, achando que colocou cabeça na mulher, ela tem que ser ali, ficar pianinho. É isso que eles gostam muito a frase que eles falam, né? Ficar pianinho. Então, o objetivo do evento é muita informação para ver se conseguimos diminuir um pouco. Tá certo que a violência, nós temos algumas políticas públicas que combatem essa violência à mulher, mas essas políticas públicas são muito poucas, muito. Não tem esse recurso para nada. Eu sempre pensei, temos aqui em Três Pontas uma casa da mulher brasileira que nós temos em várias cidades ao redor, né? Essa casa da mulher brasileira, ela daria esse acolhimento, esse apoio, e tudo que fosse necessário para essa mulher reestruturar a vida e pudesse se sentir competente humanamente para viver sem essa pessoa, para cuidar da vida dela. Então, eu acho que a gente precisa buscar muito isso. Porque não adianta alguém fazer uma ação isolada. Não. A gente tem que pensar local, mas agir global. É isso que a gente precisa fazer. Empoderar essas mulheres para que elas se juntem a outras empoderadas para a gente... É um trabalho de formiguinha. Mas a gente vai conseguindo ajudar uma a uma. A prefeitura tem um aluguel social também que pode ser oferecido para essas mulheres, que são oferecidos, né? Para essas mulheres em situação extrema de violência. Tem associações que elas doam alimentos para essas mulheres, vestuário.
Eu faço parte da Rede Solidária, da Associação Rede Solidária. Então, assim, a gente faz muito varal solidário, a gente faz entrega de cestas básicas, material de limpeza. Então, assim, nós temos muito, vamos dizer assim, para oferecer. Mas a gente precisa que essa mulher venha até nós para receber. É isso. E lembrar também, gente, que se de um lado da corda muitas mulheres ainda precisam criar a coragem de denunciar, de se permitir sair dessa violência, começando pela questão que ela precisa se desculpabilizar, entender que ela não tem culpa da violência que sofre. Começa por aí. Por outro lado, nós temos também em Três Pontas várias ações que merecem ser destacadas. Por exemplo, a gente tem a OAB Mulher, a gente tem a KITP Mulher, Sim. a gente tem o Conselho da Mulher aqui em Três Pontas, a gente tem várias e várias entidades, órgãos, associações, enfim, trabalhos. Temos, por exemplo, as cafeínas na Cocatrel, que Também. fazem um trabalho fantástico, maravilhoso. Então, a mulher está, graças a Deus, cada vez mais sendo valorizada. Já melhorou muito a questão da equiparação de salário de um homem para a mulher na mesma função, ainda longe do ideal, mas do que era em tempos idos, já melhorou bastante. E hoje as mulheres conseguem, apesar de toda a violência, ocupar espaços como esse do programa de hoje, para que a gente dedique uma pauta mais do que útil, mais do que necessária, mais do que fundamental para levar até vocês esse tipo de discussão. Se fosse há 40, 50, 60 anos atrás, sequer se cogitava falar algo do tipo. Quem sabe a gente consiga um dia tirar as burcas de todas as mulheres, que elas possam mostrar o rosto, que elas possam mostrar o cabelo, que elas possam se mostrar do jeito que são. Denise Rosa Correia, boa noite a todos também que estão acompanhando o programa e que vão acompanhar na versão gravada. Deixa eu dar um recado para vocês, antes de ir para o intervalo comercial e na volta as considerações finais da doutora Eliana. Às 21 horas, daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, eu farei uma transmissão ao vivo pelo Facebook do Conexão Três Pontas para trazer com exclusividade algumas informações que o Conexão Três Pontas apurou sobre um dos maiores escândalos, possíveis escândalos de desvio de recurso público da Prefeitura Municipal de Três Pontas. Eu tenho informações exclusivas, nós nos debruçamos sobre o assunto. Eu conversei com várias fontes, com gente de dentro das investigações, e eu vou revelar algumas coisas em primeira mão, informações quentes, agora às 21 horas, nesse bate-papo, nessa live, e eu conto com a sua participação, com a sua audiência, para que a gente possa também ouvir vocês, saber o que vocês pensam, e vocês têm acompanhado as minhas cobranças no Conexão Três Pontas por respostas e de antemão, sem fazer qualquer campanha política para A e para B. Eu, particularmente, acredito na seriedade, na honestidade do prefeito Luizinho, do vice-prefeito Michael Machado. Acredito, até que se prove o contrário, eu acredito na idoneidade dos dois. O Luizinho fez uma gestão fantástica como vice do Marcelo Chaves, que foi uma das melhores gestões da história de Três Pontas. Certamente não desaprendeu de uma gestão para outra. E o Michael Machado, falar o que do Michael Machado, que é um cara que, enfim, merece toda a minha gratidão, meu carinho, meu respeito. Mas, assim, eu estou dizendo isso porque no Brasil, estou aqui como advogado na minha frente, até que se prove o contrário, todo mundo é inocência. A presunção da inocência deve ser sempre mantida em primeiro plano. Então, não vamos ficar tirando a esmo. Se fulano fez, todo mundo está envolvido. Calma que a Polícia Civil,
o Ministério Público estão investigando, nós temos órgãos muito competentes. Claro que a população tem a necessidade e o direito de ouvir as respostas, porque o que foi roubado é dinheiro suado de cada trabalhador pagador de impostos. E a imprensa tem o dever de ficar de olho e de cobrar. E é isso que o Conexão Três Pontas fez, faz e fará. Doa quem doer, mas com muita ética e com muito profissionalismo. Gente, eu vou sair rapidinho para um intervalo, deixa eu colocar aqui na câmera 3, para que eu possa deixar a doutora Eliana descansar um minutinho, inclusive as cordas vocais, enquanto eu trago para vocês os nossos apoiadores, aqueles que nos ajudam a construir o nosso programa de hoje, que tem o oferecimento do Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, cardiologista. Aproveite para marcar aí o seu check-up no 99841-3363. Já que o assunto do programa é mulher, temos uma sumidade quando a questão é nefrologia em Três Pontas. Doutora Carla Cristina Bernardi, médica nefrologista, minha médica, médica da minha mãe que está no céu, cuidou dela com muito carinho. Uma baita profissional. Ela atuou lá na Beneficência Portuguesa, hospital onde eu nasci em São Paulo. Olha que coincidência, hospital que foi de Antônio Hermílio de Moraes, dono do Grupo Votorantim. Ela foi médica de Antônio Hermílio de Moraes e hoje atua em Três Pontas. Quer dizer, um know-how absurdo, extremo. Não brinque com a sua saúde renal, tá? O órgão é silencioso e quando dá problema aí já muitas vezes é tarde demais. Eu sei isso porque eu abusei demais. Meus 2 rins são lotados de pedra, já fiz 3 cirurgias. Tome cuidado, não abuse do sal. Faça aí frequentemente a sua aferição de alguns exames que são fundamentais, como ureia e creatinina, para que você fique por dentro. E, claro, procure na Clinova Medicina Especializada a doutora Carla Cristina Bernardi. Anote aí, 3661-3261. Amanhã, a partir das 11 horas, você já começa a saborear aquele almoço delicioso do Galvão Restaurante. Sempre a melhor opção, vale muito a pena. E o self-service é caprichado. E o delivery é super rápido. Para você que está com fome agora, não vai esperar o almoço amanhã, eu recomendo o Bacon Zé do meu amigo Professor Taylor. Olha, gente, os sanduíches, os lanches, o fast food são maravilhosos. Tem um bacon egg de costela que eu falo toda semana. Jesus, Maria José e o Camelo é um negócio que é um pecado de tão gostoso que é. É fantástico. 999487777. Deixa eu falar dele. Na Gestão AgroSoluções, a nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo, gente, para que a gente possa realmente analisar os dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle dos recursos, e ainda a gente vai te ajudar na tomada das melhores decisões. Fale com Gustavo Faria, o CEO. Muitas empresas, fazendas estavam quebrando e quando viraram empresas através da Gestão AgroSoluções passaram a lucrar. Gestão AgroSoluções, entre em contato, eu recomendo. Deixa eu falar também, para fechar o programa de hoje, claro, da nossa internet. Se tem internet de qualidade, é ConectaNet. E se você tem ConectaNet, sempre o melhor atendimento, a melhor internet, a melhor equipe pronta para te atender. Você tem TV Conecta, canais por streaming para que você tenha o melhor de muitos canais que não vão te doutrinar, para que você tenha a livre escolha. Direito à livre escolha, como as mulheres devem sempre ter. E a gente volta para o epílogo, para o final do nosso programa de hoje. Tem uma última pergunta, doutora Eliana, e aí pode me puxar a orelha, meus colegas que fazem um trabalho belíssimo na Polícia Militar e Polícia Civil, principalmente em Três Pontas. Nós temos que aplaudir de pé as nossas forças de segurança. O trabalho que o doutor Guilherme faz, que o doutor Gustavo fez. Exato. Sim, e a Polícia Militar também, com o capitão Ederson, que é uma simpatia. Fantástico, fantástico, fantástico. Mas eu tenho a impressão, me corrija, por favor, que a tal da medida protetiva é para inglês ver, não serve para nada. Não surte efeito. Quantos casos a gente vê de falar na televisão que fulano tem medida protetiva e o fulano foi lá e matou a mulher? Sim. Estou errado, doutor Eliana? Não.
Você está certo, a gente vê muitos casos, sim, mas participei de uma reunião a semana passada com a policial Daniele, Sim. e eu não recordo o nome do colega. E a gente estava conversando exatamente sobre essas medidas protetivas. Agora tem-se ela e uma equipe, eles estão indo até essas residências das mulheres que têm essa medida protetiva. Eles estão fazendo rondas perto dessas mulheres para ver exatamente Belo trabalho. Se o agressor está transgredindo a lei Belo trabalho. ou se a medida realmente está sendo cumprida. Eu sempre fui a favor de que tivéssemos aqui em Três Pontos uma patrulha Maria da Penha, porque aquilo é um trabalho contínuo, sabe? Atrás dessas mulheres, para ver se realmente está sendo respeitada, se ele está transgredindo a lei, se ele está importunando essa mulher de qualquer forma, ameaçando essa mulher, entende? Então, quando ela me falou desse trabalho deles, eu achei assim, estamos começando. Fantástico. Sabe? Eu achei muito bela pertinente, iniciativa. Muito, assim, necessário. Muito necessário. Se você tem uma medida protetiva contra algum machão de meia tigela, não tire. Não tire essa medida protetiva. Só tire essa medida protetiva o dia que esse sujeito estiver morto. Não tire, porque quem vai morrer vai ser você. Doutora Eliane, parabéns pelo trabalho, pela defesa. Obrigada. Nas considerações finais, lembrando que domingo é Dia dos Pais e dentro da vara da família, as mulheres também sofrem muito em conseguirem convencer a justiça e os ex-companheiros de que eles têm responsabilidades, mesmo com o fim do relacionamento, responsabilidades eternas com os próprios filhos. São muitos casos também que te chegam na questão de pensão alimentícia? Muitos. Inúmeros. Muito mais do que a gente pensa. Meu Deus. Porque a maioria dos pais, eles querem bater naquela tecla. Eu tenho o direito de ficar com meu filho, eu tenho o direito de... Eles querem só a tecla do direito. Mas a tecla do dever parece que não existe para eles. Eles não pensam... Não, se eu quiser ver meu filho, eu vou ter que pagar a pensão. Eu vou ter que ajudar com despesas médicas, previamente combinadas com a genitora. Para eu ter direito ao meu filho, eu tenho que cumprir os deveres. Mas eles não. A maioria querem que a mãe beneficie ele na parte dos direitos deles, sem o cumprimento dos deveres. E não encaixa. Isso não fecha. Essa conta não fecha nunca. E quando a mãe se nega a entregar o filho, aí começa, né, aquela complicação toda. Tem pai que chega ao ponto de querer tirar a guarda do filho, da mãe, para não ter que pagar pensão. Então, eu acho assim, isso para mim não é um pai, isso é um monstro, sabe? E ele quer obrigar a genitora a cumprir a lei dos direitos dele. Mas essa genitora não pode forçar a cumprir os deveres dele. Ele não quer. Ele pratica uma alienação parental, não visitando o filho, não colaborando com nada. E a culpa depois é da mãe, que não deixou ele visitar esse filho, ele passar dias de férias com esse filho. Mas não é por aí. Se eu quero ter direitos, aliás, eu preciso cumprir os meus deveres. E a maioria dos homens, eles não entendem isso. Vai que ele acaba matando a mãe, ele acaba matando o filho. Essa semana eu vi isso que nós chamamos, ele mata o filho para machucar a mãe. Para punir a mãe. Punir a mãe. Então, isso já é uma violência vicária. Não é um novo tipo de violência, é uma nova denominação. Sim. Porque os casos já acontecem. Sim. E uma psicóloga de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Sônia Vícaro, então ela é estudiosa nesse assunto. Então ela conseguiu denominar essa violência vicária. Porque casos e casos estão acontecendo sem uma denominação, sem uma pena,
para esse crime. Então, a maioria dos pais é assim: eu sou pai, eu tenho direito de ficar com meu filho. Porque você não quer deixar, porque você não faz, sendo que ele não cumpre o papel de pai. Gente, então tá aí, ó. O silêncio mata, basta. Grito de mulher pela vida, você não está sozinha. Justiça é o que a gente pede. Juntos, por respeito, justiça e paz. Próxima terça-feira, Praça da Fonte, Praça Tristão Nogueira. Qual horário, doutora Eliana? Das 10 às 17 horas. Das 10 às 17 horas, todos convidados, mais do que isso, intimados. Mulheres, saiam de casa, vão à luta, arregassem as mangas, engrossem esse couro para que vocês juntas possam realmente ser mais fortes. E eu não sei se esse pedido que eu vou fazer pode soar um pouco machista. Eu espero que vocês não me interpretem mal. Mulheres também, escolham um pouco melhores, se possível. Não sei se tem um segredo para isso, porque os homens também são muito atores, mas procurem conhecer melhor, escolham um pouco melhor os homens com quem vocês se relacionam. Conviver um pouco para depois ir viver. É exatamente isso. Conviver. Porque, infelizmente, a gente escuta assim: nossa, fulana de tal parece que tem mão podre para homem ruim. Meu Deus, pelo amor de Deus, se cuidem, se valorizem. Doutora Eliana, muitíssimo obrigado, imenso Eu que prazer te agradeço, receber e parabéns pelo trabalho. Toda a atenção, a oportunidade de divulgar esse nosso trabalho. E mulher nenhuma está sozinha. Mulher nenhuma está sozinha e o Conexão Três Pontas entra de cabeça nessa briga, nessa luta. Sempre defendemos essa bandeira. Fizemos hoje por escrito a reportagem sobre esse evento, maiores detalhes, maiores informações, tudo por escrito no site do Conexão Três Pontas, www.conexãotrêspontas.com.br, ou em todas as nossas redes sociais. Nos encontramos na próxima terça-feira lá, tá? Perfeito. Domingo, gente, é Dia dos Pais. E aí, eu como pai também, e avô de 2 pinchers, faço um convite para você, pai ausente. Não apareça agora só para poder fingir que você é um bom homem, um bom pai, não, tá? Cumpra os seus deveres, não apenas no Dia dos Pais, mas nos outros 364 dias do ano também. Seja pai. Seja pai. Tinha um comercial antigo da Gelol, que a gente passava para contusão, que falava assim: não basta ser pai, tem que participar. Exatamente. E aí, tem que participar, doutora Eliana, tem que participar. Então, e muito. Então, gente, fica o convite. Próxima terça-feira temos encontro marcado lá na Praça Tristão Nogueira. A doutora Eliana vai estar lá com uma grande equipe para poder fazer aconselhamento de várias formas, tanto jurídico quanto possivelmente psicológico também, e várias ações que serão feitas nesse grito que não vai se calar mais. Depois que tirou a rolha da boca da garrafa, acabou. Esse grito não volta para a garrafa mais. Tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Nos vemos com a edição tradicional do Podcafé Podcast na próxima segunda-feira, em horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 21 horas. E daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutinhos, só tempo de sair dessa live, programar a próxima live. Me aguarde aí, eu estarei voltando para trazer informações ao vivo, exclusivas, quentes, polêmicas, sobre esse caso do possível desvio de quase 3 milhões de reais nos cofres públicos da Prefeitura de Três Pontas. Conexão Três Pontas vai ficando por aqui através do Podcafé Podcast e a gente volta segunda-feira. Mas daqui a pouquinho eu volto com essa transmissão ao vivo. Não sai daí. Grande abraço. Tchau.